pós-pandemia, ainda não passou, mas enfim, né, retomando aos poucos, e reservou um horário do tempo dele aí para vir conversar com a gente. Então, para nós, realmente, como o Vinícius falou, é uma grande honra te receber aqui. Então, para quem não conhece, o Dr. Valdano é médico, graduado pela Universidade Jean Piaget da Angola, cirurgião geral pelo Instituto Central do Hospital das Clínicas da USP, residente de cirurgia cardiovascular do Instituto do Coração, São Paulo, e pesquisador do Centro Cardiotorácico da Clínica Girassol de Luanda, na Angola. E vai conversar com a gente hoje sobre transposição de grandes vasos, grandes artérias, enfim. A palavra está contigo aí, Dr. Valdano, e muito obrigado mais uma vez pela disponibilidade. Boa, Gabriel, Vinícius, eu que agradeço aí. A honra é toda minha. Eu me sinto bastante privilegiado. Eu gosto disso, da aula, de compartilhar com o pessoal, discutir sobre diversos assuntos. E congênita é o meu mundo, né? Eu amo cirurgia cardíaca, do modo geral. Amo cirurgia cardíaca, do modo geral. Revascularização do miocárdio é uma coisa que eu gosto bastante também. E congênita, eu adoro tudo de congênita. Assim, é a coisa que eu mais estudo. Inclusive, a gente desenvolve algumas linhas de pesquisa dentro das cardiopatias congênitas ou congênitas. Então, uma honra, um prazer muito grande para mim poder discutir com vocês. Então, vai ser uma discussão. Vocês podem interromper a hora que vocês quiserem, tiverem alguma dúvida. E deixa eu falar um pouquinho mais aqui. O Gabriel já falou ali sobre o INCOR e tal, a Clínica Girassol. Tem essas duas organizações internacionais que eu faço parte, que é a African Society for Pediatric and Congenital Heart Surgery, e a World University for Pediatric and Congenital Heart Surgery também, que são organizações, que são sociedades, né? Principalmente a African Society, que é uma sociedade africana de cirurgia cardíaca pediátrica, que eu sou cofundador dessa organização, tive a honra de ser convidado para isso, participar no processo todo de formação, de definição de objetivos, metas e etc. E tanto, do mesmo modo, também para a World University, que é uma associação, uma organização, uma dimensão muito maior que a African Society, né, que é, como diz o próprio nome, né, que é uma universidade mundial, que reúne grandes nomes da cirurgia cardíaca pediátrica, e não só, mas profissionais que cuidam de pacientes com cardiopatia congênita do mundo inteiro, encabeçado pelo professor Christian Chervenkov, de Toronto University, e tem cirurgiões de todos os lugares. Aqui do Brasil está a doutora Beatriz e o professor Marcelo Jatene. Eu moro aqui no Brasil por enquanto também, não sei até quando, mas por enquanto estou aqui. Mas eu represento a África Austral nessa organização, e tem representantes de vários lugares, várias instituições importantes dos Estados Unidos, como a Cleveland Clinic, a Boston Children e outras organizações. Tem o James Kirkland, por exemplo, que é um dos cabeças dessa organização, que é um dos caras assim, mais importantes da cirurgia cardíaca vivos ainda. Tem caras da China, da Índia, de tudo quanto é canto. E nós fomos convidados para fazer parte dessa organização ainda na residência. Isso é fruto de algum trabalho que a gente vem desenvolvendo aí ao longo de alguns anos, e tem surgido esse reconhecimento. Não tem nenhum conflito de interesse em relação ao assunto. A primeira coisa que eu gostaria de falar para vocês é que essa nossa aula ela se divide em duas partes. Tanto a nossa aula quanto a história do cuidado do paciente com transposição das grandes artérias. Existe uma era que a gente chama de era pré-Adib-Jatene e a era pós-Adib-Jatene. Então, esse senhor, que não é esse no caso aqui na foto, né, mas aqui é Matthew Bailey, o professor Adib-Jatene, ele dividiu a história do cuidado desse tipo de pacientes. Em 1979, ou 1799, Matthew Bailey, que era um patologista inglês, um médico patologista britânico, que começou então a entender que existia um tipo de cardiopatia congênita diferente, que fazia com que as crianças morressem muito cedo. Foi nos seus estudos laboratoriais,
no seu laboratório de anatomia patológica. Ele foi, então, verificando e entendendo que existia uma relação parecida num certo grupo de crianças que morriam por malformação congênita. E aí ele fez esse desenho bem rudimentar, que vocês estão vendo aqui, dessa época, e ele demonstrou que existia uma troca da saída dos grandes vasos da base do coração. Vocês sabem todos que, e eu vou mostrar um pouquinho mais na frente para vocês, que o ventrículo, a gente tem 2 átrios e 2 ventrículos. Os átrios se comunicam com os ventrículos através das válvulas atrioventriculares. Do lado direito é a tricúspide, do lado esquerdo você tem a válvula mitral. Os ventrículos, eles se comunicam com as grandes artérias da base do coração, que a gente chama base do coração, que são a artéria aorta e a artéria pulmonar. A pulmonar é a artéria porque, conceitualmente, é que todo vaso que sai do coração para fora do coração, que leva sangue do coração para fora, a gente denomina como artéria, e todos que trazem o sangue de fora da periferia do coração, de fora do coração para o coração, a gente chama de veias. Por isso é que a gente vê que, apesar do sangue que circula do lado direito do coração ser um sangue venoso, a gente chama de artéria pulmonar, embora o sangue que circula lá seja um sangue venoso. O conceito não tem a ver com o tipo de sangue que circula, mas a direção a direção que leva o sangue para fora do coração, ou para dentro do coração. Então, Matthew Bailey, ele fez essa descrição e ele percebeu que a artéria aorta, que naturalmente ela sai do ventrículo esquerdo, ela estava conectada ao ventrículo direito. E a artéria pulmonar, que tinha que sair do ventrículo direito, estava saindo do ventrículo esquerdo. E aí, então, foi definido esse nome de transposição ou troca das grandes artérias. O que eu falava para vocês é exatamente isso aqui, ó. Anatomia normal, você tem as veias, a veia cava superior, a veia cava inferior, que drenam o sangue do corpo inteiro aqui, da cava inferior drena do abdômen para baixo, e membros superiores e a cabeça drena todo o sangue aqui pela cava superior. Esse sangue vem para o átrio direito, do lado direito, através das válvulas atrioventriculares, no lado direito, no caso, é a válvula tricúspide, esse sangue vai, então, para o ventrículo direito. Do ventrículo direito, esse sangue vai para a circulação pulmonar, também vulgarmente conhecido como pequena circulação, através da artéria pulmonar. Do lado esquerdo, a gente tem as veias pulmonares, e, novamente, apesar de serem veias, o sangue que corre nessas estruturas aqui são um sangue completamente arterial, um sangue 100%, com 100% de saturação, 100% de oxigênio. Então, esse sangue chega no átrio esquerdo, do átrio esquerdo vem para o ventrículo esquerdo, e tem a conexão entre o ventrículo esquerdo e a artéria aorta, que é a maior artéria do corpo humano. Na transposição, nós temos essa troca que eu acabei de explicar para vocês, em que a gente tem a artéria aorta, como vocês estão vendo aqui, conectado a um ventrículo que é morfologicamente direito, e o ventrículo morfologicamente esquerdo está conectado com a artéria pulmonar. Então, como é que a gente faz essa diferenciação? Por que eu digo morfologicamente? Porque existem algumas características anatômicas do ventrículo que faz com que a gente identifique ele como sendo o ventrículo esquerdo ou sendo o ventrículo direito. A gente não vai entrar nesse detalhe agora, mas só para vocês terem uma noção de que, dessa terminologia que eventualmente vocês vão ouvir muitas vezes ou ver escrito em laudos de cardiopatias congênitas em ventrículo morfologicamente esquerdo, ventrículo morfologicamente direito. Em cardiopatia congênita, dificilmente você fala muito em válvula mitral ou válvula tricúspide. Geralmente a gente fala válvula atrioventricular esquerda ou válvula atrioventricular direita, porque nem sempre o que está na direita é realmente uma válvula mitral ou uma válvula tricúspide,
porque em congênita tudo é possível. Então, a gente prefere denominar desse jeito, que deixa muito mais fácil o entendimento de todo mundo. Então, na transposição, nós temos essa troca das artérias. Então, você pode se perguntar como é que é feita a irrigação, ou melhor, a irrigação do sistema ou da circulação sistêmica, ela é feita 100% com sangue venoso, ou seja, com sangue com uma saturação entre 75% e 85%, ou seja, uma saturação abaixo de 70% ou em torno de 70%. Não. Existe na transposição, normalmente existe um canal arterial, porque senão a criança já nasce morta, porque não há condições para sobreviver, logo nas primeiras 24 horas acaba indo a óbito. Então, existe essa comunicação aqui, que a gente chama de canal arterial, ou persistência do canal arterial, quando a criança nasce e continua com esse canal arterial por um período. Então, através desse canal, vai ser feito, então, um shunt, uma mistura do sangue sistêmico e venoso, permitindo uma saturação em torno de uns 80%, 85%, permitindo, então, uma oxigenação ou uma perfusão mais ou menos adequada para a circulação sistêmica. Então, a gente tem esse que a gente chama de persistência do canal arterial. É comum a gente encontrar nos pacientes com a transposição das grandes artérias. Alguns pacientes apresentam uma CIA, que é uma comunicação interatrial, que é uma abertura que existe no septo interatrial, conforme vocês conseguem ver aqui. Nem todos os pacientes têm. Você vê que isso aqui é o septo interatrial, dividindo o átrio esquerdo com o átrio direito, e tem uma abertura aqui. Essa abertura permite também essa mistura do sangue, para fazer com que o sangue não seja completamente venoso, o sangue que sai daqui e vai para a circulação sistêmica, vai para a cabeça, através aqui do tronco braquiocefálico, e depois vai dar a subclave direita e a carótida direita, a carótida esquerda e subclave esquerda. Então, a circulação, tanto cerebral quanto sistêmica, ela mantém com uma saturação em torno de 80%. Então, vocês entendem a gravidade dessa doença. Uma criança que nasce dependendo de pequenas aberturas, por assim dizer, no coração, que permitem a mistura do sangue, facilitando, então, ou aumentando um pouco a oxigenação do sangue, aumentando a saturação da criança e perfundindo razoavelmente essa criança. Essas crianças, se continuar assim, o lactato sobe, tem dificuldade de uma oxigenação adequada cerebral, consequentemente isso pode levar a lesões neurológicas e outras lesões que essas crianças podem apresentar. Então, a transposição, ela apresenta diversos espectros. Se tivesse que dividir apenas em 2 espectros, para melhor entendimento de vocês, eu dividiria em transposição com septo íntegro, ou seja, uma transposição cujo septo interventricular, que é esse que está aqui, vocês estão vendo aqui, ó, esse é o septo interatrial, que divide os 2 átrios, e esse é o septo interventricular, que divide os 2 ventrículos, ventrículo esquerdo e ventrículo direito. Esse septo, geralmente, ele pode ser íntegro, ou seja, não tem nenhuma perfuração aqui que permita a comunicação do sangue, que a gente chama de transposição com septo íntegro, ou com CIV, quando tem um buraco, um espaço, uma abertura, que permite, então, esse shunt, essa mistura do sangue de um lado para o outro, que é a comunicação com CIV. Existem outras variantes, que é como a transposição com obstrução da via de saída do ventrículo esquerdo, ou o tipo Taussig-Bing. Mas se você me perguntasse o que vocês tinham que saber, saindo daqui sabendo, é que existem 2 grandes tipos de transposições. Transposição com septo interventricular íntegro e transposição com comunicação interventricular. Aqui nessa aula nós vamos nos focar muito mais na transposição com septo íntegro, porque ela mata muito mais rápido. Reparem que essas crianças já ficam dependentes do canal arterial, que é ela tem mais ou menos um diâmetro de 2, 3 milímetros de diâmetro, esse canal arterial, para fazer o shunt
ou a mistura do sangue, e às vezes, ele, na maior parte das vezes, tem uma CIA, uma comunicação intraarterial bem pequena. Se tiver num serviço em que tem hemodinâmica, geralmente sempre tenta-se balonar, colocar um catéter na artéria femoral da criança, ou na carótida da criança, entra-se até o coração, coloca um balão dentro dessa CIA, que é pequena, e balona, rasgando a CIA, aumentando o seu diâmetro, para facilitar e garantir um fluxo, uma mistura adequada, que nunca vai ser igual a 100%, mas fica em torno de 80%, 85%, porque muitas dessas crianças, quando elas nascem com uma saturação em torno de 60%, 65%. Então, essas crianças podem ter uma parada cardiovascular e cardiorrespiratória, consequentemente, cuja causa é hipóxia, como vocês conseguiram perceber, saturação em torno de 60%, 65%. Quando essas crianças nascem, e o ideal é que essas crianças nasçam com um diagnóstico pré-natal. Quando existe um diagnóstico pré-natal, essas crianças nascem num centro de referência. E como vocês veem aqui, nesse último item aqui, o diagnóstico pré-natal, ele influencia muito no resultado do tratamento dessa criança, quer seja as crianças com comunicação ou com transposição das grandes artérias com septo íntegro ou sem o septo íntegro. O diagnóstico pré-natal, ele é fundamental, porque aí você consegue encaminhar a criança ou a mãe, a gestante, no caso, para que o parto seja num hospital em que tenha cirurgia cardiovascular, ou que tenha pelo menos hemodinâmica, que tenha uma UTI neonatal, para que essas crianças, quando nascem, tem que colocar prostin, que é a prostaglandina E1, que é para manter o canal, o canal arterial persistente, né, manter ele aberto, para permitir um fluxo de sangue, tentar ampliar a CIA e aumentar a probabilidade de sobrevida dessas crianças. Tudo isso influencia muito no resultado. É importante vocês saberem que a transposição das grandes artérias é a cardiopatia congênita cianótica mais comum no neonato. Muitos de vocês já ouviram falar da tetralogia de Fallot, que é uma aula que eu vou dar agora às 19 horas também, sobre tetralogia de Fallot. Tetralogia de Fallot como protótipo da cardiopatia congênita. Isso aí é indiscutível. Mas no neonato, não é o Fallot. No neonato é a transposição das grandes artérias. Sempre que você olhar um neonato, que é até 21 dias de vida, um recém-nascido até 21 dias de vida, com cianose, você deve sempre pensar numa transposição das grandes artérias com septo íntegro. Ela constitui 5 a 7% das cardiopatias congênitas e só 50% dos casos têm o diagnóstico no período neonatal. Às vezes, por falta de conhecimento, as pessoas não fazem o diagnóstico atempado e isso impacta muito na sobrevida dessas crianças. Como é que é feito o diagnóstico? O diagnóstico é ecocardiográfico e a angiotomografia e a ressonância é feita em alguns casos bem específicos, porque 30% das transposições das grandes artérias apresentam a anomalia das coronárias. Vocês sabem que nós temos duas grandes artérias coronárias. As primeiras artérias que saem da aorta, a gente tem coração, ventrículo esquerdo, um coração normal, tem ventrículo esquerdo, a via de saída do ventrículo esquerdo, você tem a aorta. Os primeiros dois vasos, as primeiras duas artérias que saem da aorta são as artérias coronarianas, que são, esse nome de coronariana vem de coroar, né? Que elas coroam o coração. E as artérias coronárias, a gente tem duas artérias coronárias principais, né? Nós temos o tronco da coronária esquerdo e a artéria coronária direita. O tronco da coronária esquerda sai do lado esquerdo, obviamente, da aorta, e do lado direito sai a coronária direita. O tronco da coronária esquerda, ela vai se bifurcar em duas grandes artérias, que é a circunflexa, ou CX, que é uma artéria que vai irrigar a parede lateral do coração, do ventrículo esquerdo, sobretudo, e a descendente anterior, ou interventricular anterior, ou a DA, que muitos já ouviram falar também, em que ela desce no sulco interventricular, que divide o ventrículo esquerdo do ventrículo direito,
que é bem em cima do septo interventricular. Então, só que essa é a anatomia normal que eu estou falando para vocês. 30% dos pacientes com tetralogia de Fallot, ou com transposição das grandes artérias, eles têm uma anomalia da coronária. E pode ser de diversos tipos, pode ter só uma coronária, pode ter uma coronária que passa entre a aorta e a pulmonar, pode ter uma coronária que passa dentro da camada íntima da aorta, pode diversos tipos de anomalias, 30% dos pacientes apresentam. Então, às vezes, não é possível observar bem no ecocardiograma, então a gente pede uma angiotomografia ou uma ressonância. Eu vou contar um pouquinho de vocês da história da era pré-Adibjatene, em que, depois de 1799, lá em que Matthew Bailey, que vocês estão vendo aí, fez então o diagnóstico, a primeira descrição dessa doença, começou-se a entender melhor a gravidade e a complexidade dessa doença, e vários pesquisadores, cirurgiões, hemodinamicistas, começaram a fazer uma busca ferrenha, tentando, então, dar uma resposta a essa complexa cardiopatia congênita. Foi assim, então, que em 1948, o Hanlo e o Blaylock, o Alfred Blaylock, de Baltimore, eles, então, propuseram fazer a atrioseptostomia, que é a abertura do átrio, abriam o coração para criar uma CIA no paciente, uma CIA ampla, para permitir a junção do fluxo. Porque eles perceberam que o problema dessa criança era que no lado direito do coração só tem sangue venoso, e esse sangue venoso está indo para o cérebro, para o resto do corpo, que não era para ir um sangue arterial, e o sangue arterial está vindo do pulmão e volta para o pulmão. Então, a gente tem que arrumar um jeito de misturar esse sangue. Então, eles tiveram essa ideia engenhosa de criar uma CIA. Vou criar uma CIA aqui e ver o que acontece. Então, foi a primeira cirurgia paliativa sugerida ou proposta para a transposição das grandes artérias lá em 1948. Lillenhaj e Varco, em 1953, então, eles propuseram um switch venoso, um switch parcial venoso. Fazer pegar a veia pulmonar, as veias pulmonares, que são 4 veias pulmonares, né, que vocês conhecem da anatomia cardiovascular, e desviar metade dessas veias pulmonares para o ventrículo, para o átrio direito, ou seja, pegar 50% do sangue que vinha para o ventrículo, para o átrio esquerdo, desviar ele para o lado direito do coração, onde só chegava sangue venoso, aumentando, então, uma mistura do sangue também. Com todo o objetivo era aumentar uma mistura do sangue para aumentar a saturação dessas crianças. Em 1954, William Marsted propôs, então, essa cirurgia aqui, que vocês estão vendo aqui, esse desenho feito por ele. Em que consistia essa cirurgia? Em seccionar a artéria aorta, que é anterior. Na anatomia normal, a aorta ela é posterior e a artéria pulmonar ela é anterior, porque o ventrículo direito ela é anterior em relação ao ventrículo esquerdo, né? O ventrículo esquerdo fica para trás, para a esquerda e para trás, e posterior, né? E o ventrículo direito é um pouco para o lado direito e anterior. Então, a pulmonar no coração normal, ela tem uma posição anterior em relação à aorta, mas na transposição das grandes artérias, nós podemos ter de 2 jeitos, ou elas paralelas, a artéria pulmonar e a aorta paralela uma da outra, ou então a aorta anterior e a pulmonar posterior, que é a apresentação mais comum da transposição das grandes artérias. Então, o que o Marsted propôs? Ele propôs pegar a aorta, onde estão saindo as coronárias, a coronária direita, tronco da coronária esquerda, seccionar na altura da válvula, seccionar a pulmonar da mesma altura que você secciona a aorta, e aí faz uma anastomose, uma coronária para cada lado. Só que nessa época, ainda não se entendia bem que a importância das artérias coronarianas. Não se tinha essa ideia de que as artérias coronarianas, parece ridículo, né? Mas é verdade. Nessa época eles não tinham noção de que
o coração, ele precisava de irrigação, e essa irrigação vinha das artérias coronarianas. Então, ele deixava 50% da circulação coronariana sendo com sangue venoso e 50% com sangue arterial. Vocês concordam comigo? Porque ela deixava uma artéria para um lado e outra para o outro lado. E, incrivelmente, ele deixava essa artéria aqui, que é a coronária direita, na parte da aorta que ele deixava que era a parte venosa, em que circulava sangue venoso. Se vocês terem uma ideia, um dos ramos, o primeiro ramo, na verdade, da artéria coronária direita, ele irriga o nó atrioventricular, que é o nó que comanda, atrioventricular não, o nó sinusal, que é o nó que dá o comando da eletrofisiologia do coração. Então, esse nó estava sendo irrigado por um sangue completamente venoso. Isso, o que isso causava? Arritmia e morte nessas crianças. Foram propostas das técnicas, como vocês estão vendo aqui, essa técnica proposta aqui por Charles Bailey, no mesmo ano que o Márcio propôs. Um ano depois, o Kai propôs essa outra técnica aqui, ó. Reparem que ele seccionava mais alto, deixava as coronárias, porque, entenderam? Parece que tem algum negócio com esse negócio das coronárias aí, mas a gente não sabe muito bem o que é. Então, o que vamos fazer? Ó? Vamos seccionar aqui tudo mais alto, deixa as coronárias tranquilas. Então, pegaram as pulmonares, arrancavam as duas pulmonares, conectavam aqui na via de saída do ventrículo direito, ou seja, nessa artéria aqui. Aí, o que eles estavam fazendo? Estavam conectando o ventrículo, ou o sistema, o lado direito do coração, com o pulmão, né? Que eles desconectavam as pulmonares e conectavam aqui. Seccionavam aqui essa artéria que era a aorta, e suturavam aqui e conectavam aqui com a outra artéria, que antes era a pulmonar, que são tecidos completamente diferentes. A gente que faz isso todo dia, opera coração todo dia, a gente sabe que são tecidos completamente diferentes, muito por conta das resistências que um tem que aguentar aí, comparando com o outro. A aorta é muito mais resistente do que a artéria pulmonar. Então, eles conectavam uma artéria aqui com outra e tentavam fazer isso. Só que repara que as artérias coronárias, novamente, elas ficavam aqui. Ou seja, continuavam recebendo sangue completamente venoso. Essas crianças faziam arritmia, paravam, morriam. Várias outras técnicas foram sendo propostas. Faruq Idrizi, ele propôs uma outra técnica. Reparem aqui, ó. Ou o marabalismo aqui do Faruq. Ele seccionava as duas artérias, anastomosava a parede posterior da aorta com a parede anterior da pulmonar, anastomosava aqui, rodava esse enxerto para trás, como vocês já estão vendo aqui, ó, ela rodava esse enxerto. Reparem que as artérias coronárias aqui estão laterais, aqui elas já estão anteriores, porque ele rodava esse enxerto. Olha o trabalho que era, e olha a loucura da cabeça desses caras, né? Esses caras eram engenheiros totais, né? Cientistas. Os caras faziam essa acrobacia aqui, e depois pegava a aorta, anastomosava na posterior e aqui também. O que acontecia? Ficava esticado. Até aqui o raciocínio do Faruq era ótimo o raciocínio. Mas é uma cirurgia bem trabalhosa, né? Essas rotações tem que fazer, etc. Mas o que acontecia é que as coronárias ficavam esticadas demais. Porque essa volta que dava, girava a coronária, torcia a coronária. Então o paciente acabava morrendo, não por isquemia, porque o sangue já não era venoso, era arterial, mas morria porque as coronárias ficavam esticadas, ficavam dobradas, quincadas, então acabava tendo problemas novamente com as artérias coronárias. Até que foi se abandonando um pouco essa ideia de mexer na aorta, nos grandes vasos. Acho que tá ruim mexer nos grandes vasos. Acho que a gente tem que arrumar um outro jeito de resolver isso aí, porque acho que o caminho não são os grandes vasos. Então foram surgindo outras propostas. Então, com o surgimento aí da circulação extracorpórea, que é a máquina que assume a função do coração e do pulmão ao longo do tempo,
foram surgindo, então, outras propostas de técnicas cirúrgicas para tratamento dessas crianças. Bafs propôs em 1965 a sua técnica, Senning, Master. Então, quando o Senning e o Master, que essa é uma técnica que até hoje, em alguns casos, são aplicados, lá nos anos 1950, 1960, eles então propuseram não mexer nos grandes vasos, porque só estava dando problema mexer nos grandes vasos. O que a gente vai fazer? Vamos mexer, então, nos átrios. Vamos trocar os átrios. Vamos pegar o sangue que está vindo da cabeça, das pernas, do resto do corpo, através da cava inferior, cava superior. Vamos desviar esse sangue para o lado esquerdo do coração. E o sangue que está vindo do pulmão, que é o sangue oxigenado, vamos desviar para o lado direito. Aí o que vai acontecer? Como a aorta está saindo do lado direito, se a gente desviar o sangue que vem do pulmão oxigenado para o lado direito, o sangue que vai para a circulação sistêmica vai ser um sangue arterial. Acabou o problema. E o sangue venoso, a gente desvia para o lado esquerdo, onde está saindo a artéria pulmonar, e aí acabou o problema. Aí foi uma ideia engenhosa. Isso, assim, se fosse nos dias de hoje, a gente diria que viralizou, né? Viralizou essa ideia fantástica deles. E a cirurgia de Senning, cirurgia de Master, que é o famoso switch atrial. Não arterial, switch atrial. Porque nessa época se abandonou os átrios, as artérias. Começou a se pegar os átrios. Em 1966, Haskins e Müller, eles propuseram, eram hemodinamicistas, não sei se vocês sabem, mas eu acho que vocês devem saber, nem vou perder tempo de explicar isso aqui. Os hemodinamicistas, eles propuseram colocar um balão, aquilo que eu expliquei para vocês também atrás, colocar um balão, então, através que geralmente a gente usa muito a carótida, porque as artérias são muito pequenas, as crianças fazem subir os catéteres, os guias e tal. A gente disseca sempre, normalmente a gente disseca a carótida, e o hemodinamicista coloca o guia, vai até o coração, e acesso mais curto, chega ao coração muito mais rápido e tudo. E aí, faz, então, a abertura, conforme vocês conseguem ver aqui, coloca esse balão, e ele rasga o septo intratrial e permite que haja essa mistura do sangue até fazer a cirurgia, então, de Senning ou de Master. Só que essa época, até assim, nesse momento, esse virou a cirurgia do momento. Tipo assim, era a cirurgia que resolvia o problema. Só que ao longo do tempo, foi se percebendo que essa cirurgia não era a solução. Porque era uma cirurgia fisiológica, mas não anatômica. E isso estava trazendo problemas ao longo do tempo, no follow-up desses pacientes. Começaram a observar que os pacientes tinham problemas de condução do tecido miocárdio, começaram a apresentar arritmias, fundamentalmente, formação de trombos, estenose do átrio, porque você nessa cirurgia, tem que tunelizar o átrio, é meio complexo para vocês entenderem, mas tem que fazer uma tunelização do átrio direito para o lado esquerdo do coração, e do átrio esquerdo para o lado direito do coração. Às vezes fica muito estenótico, os pacientes apresentam arritmia na certa, porque vocês sabem que no sistema de condução do coração, no sistema elétrico do coração, a gente tem o nó sinusal, que ela apresenta 3 feixes dentro do átrio. Esses 3 feixes vão levar a condução até o nó atrioventricular, e onde vai sair o feixe de His, que vai se bifurcar nas fibras de Purkinje e que vão irrigar todo o miocárdio. Ao irrigar não, inervar todo o miocárdio, que vai dar o comando, então, daquele ritmo do coração. Os átrios batem primeiro, depois você tem a contração atrial, para esvaziar os átrios, esvazia os átrios, enche os ventrículos, aí fecha a válvula atrioventricular, contrai os ventrículos, esvaziando eles, e enche as artérias, e aí vai para a circulação sistêmica e a circulação pulmonar. E nesse sistema de condução que a gente tem no coração, ele é muito dependente do átrio direito. Só que é o átrio direito que o Master e o Senning tiveram a ideia de fazer, o Master, sobretudo, teve a ideia de fazer essa
essa cirurgia. Então, com o tempo, a criança apresentava arritmia, ia crescendo e tinha arritmia, e acabavam morrendo por arritmia. Em 1975, esse senhor que está aqui é o professor Adib Jatene. Adib Domingo Jatene teve uma ideia sensacional quando chegou para ele uma criança de 40 dias de vida que tinha o diagnóstico de transposição das grandes artérias, e ele já vinha estudando sobre isso, já vinha fazendo os seus experimentos, suas técnicas, treinando suas técnicas e tal, engenhosamente, até que o dia que chegou essa criança com 40 dias de vida, com o diagnóstico de transposição das grandes artérias, isso foi em maio de 1975. Foi programada, então, a cirurgia e tal, foi dia 6 de maio de 1975. 10 dias depois da programação da cirurgia, dos treinamentos e etc., foi realizada a cirurgia. Qual foi a grande sacada que esse senhor teve? Foi de fazer uma translocação adequada das artérias coronarianas. Ou seja, voltou lá no início, quando começaram as primeiras tentativas de correção da transposição das grandes artérias, que tinham sido abandonadas. Ele falou, pô, e se eu translocar as artérias coronárias, conforme vocês estão vendo aqui na imagem A, isso aqui, ó, a aorta anterior, conforme eu expliquei para vocês, a aorta anterior, numa criança com transposição das grandes artérias, a aorta anterior, e posterior você tem a pulmonar. Então, na aorta das coronárias, conforme vocês estão vendo aqui, o que ele fez? Ele pensou assim, e se eu tirar um botãozinho aqui de aorta, soltar essa coronária, aqui soltar essa coronária, dissecar ela bem direitinho aqui, isso deixar ela bem soltinha. E aí, eu secciono os grandes vasos de um lado e do outro, e aí depois pego os dois botões que eu fiz, anastomoso aqui, igual o Faruq tinha proposto, em vez de fazer aquele malabarismo e que estica, eu vou seccionar e vou transportar só as coronárias. Vou transportar as coronárias e aí depois vou trocar os grandes vasos para ficar com esse aspecto. Quem sabe isso não dá certo? Naquela época era permitido, hoje é proibitivo você fazer um experimento desse, né, no ser humano. E aí ele teve a ideia de fazer isso. Reparem que naquela época o diagnóstico nem eco tinha. O diagnóstico era injeta contraste aqui, faz um raio-x, aí você vê e tal, imagem horrorosa. Mas é isso aí, ele teve essa ideia. E aí ele fez a cirurgia. E a criança saiu viva. Esse trabalho foi publicado nos Arquivos Brasileiros de Cardiologia em 1975. Eu tive a oportunidade de assistir um vídeo do professor Adib Jatene, apresentado numa aula que a gente teve na residência com o professor Marcelo Jatene, em que ele apresentou um vídeo do professor Adib contando a história de como foi para ele fazer essa cirurgia. E ele conta, depois de ter feito os primeiros casos, assim, ele foi para o Congresso Americano, ele contando, com mais de 400 cirurgiões, chefes de serviços do mundo inteiro. E ele estava lá, né? Na altura, o Dental Cooley, que é um dos pais da cirurgia cardíaca mundial, era o cara moderador da sessão do dia seguinte. Então, o professor Adib viu ele, foi falar com ele, foi falar assim, Dental Cooley e tal, tem um negócio aqui que eu queria mostrar para você. Levou esse artigo publicado e tal, e mostrou para ele. Dental Cooley pegou, segundo ele, botou na maleta dele e foi embora. Ele disse, ele achou que o Dental Cooley ia ignorar. Dia seguinte, o Dental Cooley procurou ele e disse, eu vou dar 2 minutos para você falar sobre esse teu trabalho, porque ele não estava nem no programa do congresso. Aí chamaram ele, o professor Adib subiu lá, falou, contou o que ele fez e mostrou o resultado do que ele fez. Ele disse que 400 chefes de serviço do mundo inteiro levantaram e começaram a aplaudir ele em pé, na época. Sim, é de arrepiar você ver esse vídeo, o professor Adib contando isso, né? A gente está falando do início da cirurgia cardiovascular, os primórdios, assim. Então, os caras levantaram e aplaudiram, e ele chamou esse título do artigo, Successful Anatomical Correction of Transposition of the Gray Areas.
Então, você vê que, tipo, esse foi o sucesso, o primeiro caso, resultado preliminar. Só que depois desses casos, todos os outros pacientes que ele operou, digo todos os outros, ele operou 7 e os 6 morreram. E aí ele tinha sido convidado para apresentar no outro congresso, para apresentar os resultados. E ele ficou pensando o que ele ia fazer, se apresentar. Só viveu um, será que não foi ao acaso? Será que foi mesmo? Porque... Então, aí, ele teve a coragem de ir e apresentar 6 casos mortos e um caso bem-sucedido. Aí ele foi mais aplaudido ainda, porque foi dito uma frase que ele falou, assim, inclusive está no meu Instagram essa frase, que ele diz assim, ó, fala, a honestidade científica é mais importante do que qualquer coisa. E aí, um dos grandes cirurgiões na época levantou e falou assim para ele, ó, muito obrigado por ter sido sincero e contado o insucesso que você teve com essa técnica. Porque nós iríamos sair por aí, todos nós, fazendo essa técnica e os nossos pacientes morrendo. Só que dessa época em diante, começou-se a fazer pesquisas muito afincadas, baseadas nessa técnica do professor Adib. Vários cirurgiões ao longo do mundo, em torno do mundo, foram fazendo, sobretudo nos Estados Unidos, onde era o epicentro do desenvolvimento da cirurgia cardiovascular. Começou a fazer grandes estudos e foi se entendendo aonde onde ele tinha errado previamente. E então, perceberam, era a idade da criança, que era a indicação não era adequada, era o paciente que não tinha sido bem escolhido, talvez ficou um pouco mais esticada a técnica e tal, e se percebeu então que a técnica dele era sensacional. E aí mudou a história do cuidado desse tipo de pacientes. Várias contribuições foram surgindo ao longo desse tempo, como a de Yacoub, que propôs a reparação em 2 tempos, Leconte, que vocês vão perceber a manobra de Leconte que ele propôs, o professor Adib, quando propôs aqui, ele anastomosava lateralmente, assim, ficava uma do lado da outra. Aí Leconte veio e propôs fazer uma manobra, passando a pulmonar para frente e a aorta para trás, e isso mudou o resultado dessa própria técnica do professor Adib. Aldo Castanheda, em 1984, então, ele fez, então, a transposição em neonato, a primeira transposição feita em um neonato, realmente, porque antes se operava as crianças com muito mais tempo, assim, 40 dias, sei lá, 6 meses, e o resultado não era muito bom. E o Richard Jonas, que ele propôs fazer a correção em 2 tempos, fazendo bandagem das grandes artérias. Então, muita coisa foi mudando. Essa é a manobra de Leconte, em que você secciona a aorta e a pulmonar mais baixo e a aorta você secciona mais alto. E aí, você faz essa manobra colocando a pulmonar para frente e a aorta para trás. Tem um vídeo que vai mostrar melhor para vocês. E aí fica esse aspecto final. A aorta fica atrás, a pulmonar à frente e os ramos da pulmonar. Isso aqui pode dar uma estenose das artérias pulmonares, isso aqui, porque às vezes fica meio esticado. Você tem que dissecar muito bem as artérias pulmonares para não dar problema. Então, como é que é feita essa cirurgia nos dias de hoje? Eu vou mostrar esse vídeo para vocês, que é de Cincinnati, em que você vê, ó, na transposição, secciona as 2 artérias, aqui, a aorta mais alta, a pulmonar mais baixa, tira esses 2 botões, essa é a técnica de Adib Jatene. O grande pulo do gato dele foi esse, secciona aqui, disseca muito bem, faz uma abertura na neo-aorta, aqui onde você vai fazer a nova aorta, quando não era, onde você vai anastomosar, então, as artérias coronarianas. Então, você anastomosa aqui. Lembram que eu tinha dito para vocês? É preciso estudar direito as coronárias. Às vezes mesmo é preciso fazer tomografia, ressonância, para você entender, porque 30% desses pacientes têm anomalia das coronárias. Depois de fazer isso, você tem que fechar aqui onde você abriu, né? Ó, faz a manobra de Leconte, que é essa aqui, ó. Vou voltar um pouquinho para vocês observarem melhor. Você vê aqui, ó. Pega a aorta, passa para cima e a pulmonar para baixo. Então, colocando a pulmonar para frente e a aorta para baixo. Aí você vai ter que anastomosar a aorta, a neo-aorta aqui, ó, tá perfeito. Então, aqui agora vai ter sangue arterial que vai para a coronária. Aqui você tem que fechar aqui onde você tirou,
onde você tirou esse pedaço da coronária, e depois fazer a anastomose, e acabou a cirurgia. E aí, o que essa cirurgia fez, o que isso mudou em relação ao Senning, ao Master, é que nessa cirurgia, ela passou a ser uma cirurgia anatômica e fisiológica. Então, ficou um espetáculo de cirurgia, que o paciente tem uma vida muito próxima, uma sobrevida muito próxima a uma pessoa que nunca teve uma transposição das grandes artérias. Então, esse foi o grande pulo do gato, e isso mudou muito a história do cuidado desse paciente. Esse é um resultado de um trabalho que a gente fez com cirurgiões africanos, em que envolveu África do Sul, Angola, Tunísia, Egito, Gana, foram esses países. A gente fez um trabalho para entender a transposição das grandes artérias, como têm sido tratadas, como têm sido cuidadas a nível da África. Esses resultados ainda não estão publicados, estão submetidos para publicação, e vocês observam que houve uma mudança ao longo do tempo. Antes se fazia Senning, muito Senning, aí começou a fazer mais Master com Senning, daqui a pouco mais Master, e começou a fazer muito Senning, depois começou a fazer o switch arterial, ou a cirurgia adjacente, também chamada de switch arterial, começou a fazer, e hoje praticamente só se faz switch arterial, que seja em um estágio ou em 2 estágios. Isso em África. A gente está falando da Finlândia, esse trabalho aqui publicado no European Journal of Cardiothoracic Surgery. Observa aqui que na Finlândia, num trabalho em que eles estudaram a sobrevida em 40 anos nos pacientes operados com transposição. Reparem que antes, praticamente só se fazia aqui, cirurgia de Masted e Senning, um pouquinho de switch arterial. Hoje em dia, só se faz cirurgia de switch arterial, não se faz outra. Fica uma cirurgia espetacular, tanto do ponto de vista cirúrgico e sensacional, quanto o resultado dos pacientes. Observem aqui, senhoras e senhores, que quando comparado pacientes que são feitos transposição das grandes artérias com switch arterial, é muito próximo aqui, é praticamente igual aos pacientes que a população geral. Você vê, sobrevida da população geral em 40 anos. Sobrevida da população geral dos pacientes operados com switch arterial. Muito próximo, quando comparado com outras técnicas, Master, Senning e etc., em que existe uma diferença estatisticamente significativa entre essas cirurgias. E quando comparado, por exemplo, com o Master, você vê que o Master aumenta 7 vezes mais o risco do paciente morrer em relação quando comparado com a população geral. Mas quando você vê em relação à transposição, assim, quase nada, né? Mas essa técnica, apesar de ser sensacional, espetacular, ela não é isenta de complicações, ela tem complicações. E entre as complicações, aqui mostrado nesse trabalho, publicado também no European, vocês conseguem ver que entre as complicações a gente tem lesão de coronária, que é uma complicação grave, isso aumenta muito a mortalidade dos pacientes. Por isso você precisa ter uma das cirurgias, assim, que ela é espetacular, mas é uma das cirurgias que exige tem muito detalhe técnico. A coronária não pode ficar dobrada, não pode ficar esticada, não pode... qualquer problema com a coronária pode comprometer a vida da criança. Obstrução na via de saída do ventrículo direito, obstrução na via de saída do ventrículo esquerdo e outras lesões. Então, vocês conseguem observar que as lesões na coronária, ao longo do tempo, ela vem diminuindo, mas são complicações que acontecem com essas crianças. Esse trabalho também é um trabalho nosso, ainda não está publicado, está submetido para publicação, a gente está esperando a resposta, de um paciente com 17 anos de idade, que tinha sido operado uma transposição das grandes artérias nos primeiros dias de vida, e aí foi feita então a transposição, só que as pulmonares ficaram esticadas, ficou com estenose das pulmonares, aí ele foi tratado via endovascular, foi colocado stent aqui na via de saída do ventrículo, no tronco da pulmonar, via de saída do ventrículo direito, mais precisamente no tronco da pulmonar, e um stent que foi colocado aqui numa das pulmonares que estava estenosada. Só que esse stent fraturou,
um outro pedaço do stent migrou para o final, bem lá para a bifurcação das artérias pulmonares, e outro pedaço ficou aqui entre a pulmonar esquerda e o tronco da pulmonar. E aí a criança fez uma endocardite da neovalva aórtica, isso é muito azar, né? E aí a gente tinha que operar essa criança por conta da endocardite, e aí já tinha que mexer, porque esse stent que migrou, ficou estenótico, vocês conseguem ver aqui que está mais estreito do que aqui, essa região está mais estreita, a gente tinha que tentar tirar esse stent, tirar com certeza esse stent, ampliar as duas pulmonares, tentar ampliar essa pulmonar que estava estenótica, tratar a aorta, trocar a válvula aórtica nessa criança. Então, o que a gente propôs? A gente fez o quê? Pegamos esse tubo de Dacron, que é um tubo bifurcado, o Y-shaped bifurcated graft to pulmonary arteries after arterial switch operation, foi o título do nosso artigo, porque a gente pegou esse tubo bifurcado, seccionamos aqui bem longe, pegamos o tubo, anastomosamos aqui, seccionamos aqui também, tiramos esse pedaço dessas duas pulmonares aqui e colocamos esse tubo. Sangrou pra caramba essa cirurgia, mas o resultado ficou esse aqui, ó. O resultado ficou espetacular. O paciente tinha isso e a gente substituiu por isso. Não deu para ter assistente, que estava muito lá no fundo, não dava, era impossível. O paciente tinha essa tomografia e essa tomografia pós-operatória. Então, essa é a nossa proposta para o tratamento desses pacientes, que a gente está tentando publicar esse trabalho. Então, para terminar essa aula, eu queria terminar com essa frase do professor Adib, que a nossa função como médico deve ser curar. Quando a gente não consegue ou não pode curar, a gente precisa pelo menos aliviar. E quando não podemos curar nem aliviar, nós precisamos confortar. O médico precisa ser um especialista em gente, não ser apenas tratar apenas as pessoas, né? Precisa ser um especialista em gente. Muito obrigado, gente. Vamos passar aí para nossas dúvidas e questionamentos, caso vocês tenham. Caso tenham entendido alguma coisa, ou se a aula foi muito, muito ruim, os pediatras aí, não deu para entender. Vamos ver aí. Vinícius, Gabriel. Não tem relação com as coronárias. Na verdade, tratamento, porque assim, é uma das complicações comuns que eu mostrei para vocês. Lá você tem a obstrução da via de saída do ventrículo direito, ou seja, o ventrículo direito tem muito problema relacionado com isso. Eu até vou mostrar para vocês entenderem melhor. Deixa eu ver aqui. Vou compartilhar de novo com vocês. Nesse vídeo aqui vai ser melhor para vocês entenderem. Quando a gente faz a transposição, quando faz a cirurgia, nessa parte da cirurgia aqui, hide, again, here. Nessa parte da cirurgia, deixa eu ver se eu acho rápido. Aqui. Aqui, next step. Aqui, ótimo. Então, quando faz essa parte da cirurgia aqui, esse é um detalhe técnico extremamente importante, que a gente tem que fechar essa parte, né? O material que você usa para fechar aqui, ele condiciona a sobrevida do paciente no sentido de complicações, de reintervenção. Se você usar um material sintético aqui, naturalmente ele não vai crescer, o material sintético. A idade ideal para operar essas crianças é até 3 semanas de vida. E estamos falando de alguém que vai viver 90 anos, né? Então, esse material não vai crescer. Aqui em volta vai estar condicionada. Essa parte aqui pode crescer um pouco, mas essa parte aqui dificilmente vai crescer. Então, essa parte fica estenótica.
Então, você tem uma obstrução da via de saída do ventrículo direito, por conta desse material sintético que usa. Tanto mais que o professor Marcelo, quando ele faz essa cirurgia, e várias modificações já foram surgindo ao longo do tempo nessa cirurgia, e uma das modificações do professor Marcelo, ele faz o quê? Ele, em vez de usar um material sintético, ele usa o pericárdio do próprio paciente, ou seja, um material que vai crescer, vai permitir a criança crescer e a via de saída do ventrículo direito ficar mais ampla, e não ter obstrução da via de saída do ventrículo direito. Mas nas crianças que tiverem obstrução da via de saída, como é que se resolve isso? Entendeu? Então, por isso é que a gente faz essa proposta de que, quando não for possível resolver de outro jeito, você fazer um Y-shape, um tubo em Y bifurcado lá. Essa é a nossa proposta. Imagina. Eu achei a aula fantástica, professor, muito boa mesmo. E eu me interesso muito pela área, já tenho pesquisado, assistindo algumas aulas e tal, e já tinha ouvido falar do Dr. Jatene, enfim, né, uns grandes nomes aí, que nem o professor Zerbini também, né, da cirurgia cardíaca brasileira. E eu já tinha ouvido falar da técnica e tal, mas para mim era algo muito abstrato, assim, né, até porque eu não tenho vivência nenhuma de bloco e, enfim, de rotina desses pacientes. E eu achei muito interessante a forma como tu mostrou a evolução, assim, como foi o raciocínio até chegar a essa solução, assim, como isso fez a diferença. Então, acho que isso aí, para mim, foi um grande trunfo dessa aula, assim, queria te parabenizar por essa didática, que foi realmente muito, 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 muito interessante. E eu ia te perguntar, mas tu acabou respondendo na pergunta para o Vinícius, né? Quanto tempo desde o nascimento, assim, para operar esses pacientes? Mas tu falou em 3 semanas? O ideal... Essa seria a janela, assim? Exatamente, o ideal são 3 semanas. Existe uma discussão grande em torno disso, porque muitas crianças chegam, principalmente nos países não desenvolvidos, é difícil ter o diagnóstico pré-natal. Então, e às vezes nasce e ninguém faz o diagnóstico. Às vezes o diagnóstico é feito tardio. Então, o que fazer com essas crianças? Existem alguns critérios que são usados para você indicar a correção cirúrgica ou não. Um deles é o que a gente chama de banana shape. Você tem que olhar o shape do septo interventricular, ver se ele faz o banana shape ou não, que é o abaulamento, para que lado está abaulado o septo. Ele faz um aspecto de banana mesmo. E aí você consegue ver se o ventrículo vai conseguir aguentar, porque você, mudando as artérias, você está colocando o ventrículo, um ventrículo que talvez já esteja desadaptado para pressões sistêmicas. Então, foi aí onde o Richard Jones propôs você fazer a correção em 2 tempos, ou seja, você tem que treinar primeiro o ventrículo, fazendo uma bandagem, aumentando a resistência. É difícil, assim, para vocês, talvez soe um pouco abstrato, né? Mas a gente aperta um pouquinho a artéria pulmonar, coloca uma bandagem, faz uma bandagem nele, e obrigando o ventrículo a treinar para ficar musculoso, para aguentar pressões sistêmicas. Aí depois a gente faz a cirurgia e troca. Mas o ideal é você fazer uma cirurgia num período em que, na primeira semana, antes disso também o resultado é ruim, entre a primeira semana e a terceira semana. Nas crianças maiores, você tem que fazer essa avaliação do aspecto do septo interventricular, se tem um banana shape ou não, e nas crianças maiores ainda, que sobreviverem por seleção natural, você, normalmente, o professor Marcelo tende a tentar fazer a transposição, mas o que é muito discutido na literatura, isso também é indicado nessas crianças, o switch atrial, entendeu? Fazer a técnica do master nessas crianças maiores, só que a gente já sabe que essas crianças vão acabar morrer com arritmia ou vão ter que ser transplantados. Show de bola. Muito obrigado pela resposta. Imagina. O Vinícius mandou ali, não sei se mais alguém gostaria de perguntar, podem mandar no chat, fiquem à vontade também para abrir o microfone para perguntar. Fiquem à vontade aí, eu não sou senhor, nem sou tal, sou igual vocês aí. Sou jovem também. Então podem perguntar o que vocês quiserem. Bom, eu acho que ninguém quer perguntar mais. Ou não entenderam nada, ou entenderam tudo. Então... mas eu acho que a aula foi bem ao encontro do que a gente esperava, assim, eu pelo menos me senti bem contemplado nesse aspecto, assim, não foi algo, assim, muito acima do que a gente poderia acompanhar, acho que todo mundo conseguiu pegar bem
A Tainá mandou ali, Valdano. Professor, você mencionou da aula de tetralogia, a gente falou. Poderia nos mandar o link da aula de mais tarde? Sim, vou mandar assim, ó, até deixa eu ver aqui. Eu tenho o link, assim, é de uma liga X aí, que... Deixa eu ver. Que a aula vai ser às 7 horas e vai ser pelo Zoom. O Zoom tem acesso limitado, né? Então, deixa eu abrir aqui o chat. Vou mandar o link aqui para vocês. Mandei o link no chat para vocês. Então, tem 100 acessos, né? O link, acho que são 100 ou 200, não sei. São 100. Então, tem 100 acessos. E tem muita gente lá no meu Instagram que pediu, eu mandei. Mas tem sempre gente que vai esquecer, não vai aparecer. Então, tenta Normal. entrar. Entra, se não der para entrar. Eu vi que a Isabela tinha... Desculpa te interromper. Só disse que a Isabela tinha aberto o microfone. Queria fazer alguma pergunta, Isabela? Professor, eu queria te perguntar sobre as reintervenções, até pela questão da estenose, enfim. É comum que essas crianças necessitem de outras cirurgias depois? Pois. Então, assim, não é raro. Eu vou dizer assim, Isabela, obrigado pela pergunta. E eu não sou professor, tá? Aqui eu sou Valdano, e não é nada. Para nós está sendo um grande professor hoje. E então, não é raro essas crianças precisarem de reintervenção, tanto na via de saída do ventrículo direito, lá que eu mostrei para vocês há pouco no vídeo, tanto por problemas relacionados à coronária, precisar de reintervenção, a reintervenção ela pode ser no pré-operatório imediato, que algumas crianças apresentam sinais de isquemia, baixo débito, choque cardiogênico, por conta da lesão, porque a coronária ficou muito esticada, não ficou legal, e algumas crianças têm que colocar em assistência circulatória, em ECMO, não sei se vocês conhecem ECMO, tem que colocar em ECMO, algumas crianças por conta disso. No pós-operatório, mais tardio, é muito mais por conta da obstrução da via de saída do ventrículo, e às vezes também a obstrução na via de saída do ventrículo esquerdo, que também fica um pouco obstruído por conta da sutura, não cresce a sutura e tal, e etc. Mas, em geral, conforme eu mostrei naquele trabalho lá da Finlândia, as crianças vão bem, a maior parte não precisa de reintervenção. Tá bem, muito obrigada. Boa. Vamos lá, mais alguma coisa? Bom, senhores, quando quiserem terminar, se quiserem terminar, eu estou aí. Não, eu acho que é isso. Quer encerrar, Vinícius? Deixar contigo, então. Boa. Boa, galera. Vinícius, muito obrigado aí, Gabriel, galera, pessoal que assistiu. Quem puder assistir a aula aí, conseguir da tetralogia, vai ser muito massa, vai ser muito show. Se vocês quiserem, serão muito bem-vindos, tá? Então tá bem. Muito obrigado, Valdano. Um grande abraço. Também serão bem-vindos. O meu Instagram é @doutor_Valdano_Manuel. Tá? Emanuel com U, tá? Um abraço. Um abraço, obrigado. Tchau, tchau.